mostre referências para o teu cliente. Vamos destrinchar em detalhes isso aqui, do que eu quero dizer com isso, para que você nunca mais erre isso numa reunião, tá bom? Ou você não esqueça. Mostre como que grandes empresas fazem. Talvez a gente não esteja passando tanta autoridade para o nosso cliente. O cliente não confia tanto na gente. Só dando um contexto para vocês, né? Era um cliente de página de vendas para ele vender os cursos online dele. E aí, esse cliente tinha uma estratégia própria, digamos assim. Era um cliente que estava muito no início e ele achava que ia conseguir fazer uma estratégia revolucionária, que tinha tudo na cabeça dele. E quando você se encontrar numa situação dessas, uma forma muito legal de você contornar isso, de você mostrar que, não, peraí, eu tenho autoridade nesse assunto, e não é você necessariamente que tem essa autoridade, é você mostrar referências de coisas que funcionam, né? Então, mostrar como que outras empresas fazem ou rodam aquela estratégia, faz com que você roube, entre aspas, né? Roube de uma maneira bonita, de uma maneira elegante, tá? Roube a autoridade de empresas grandes. E se essas empresas grandes têm autoridade, o cliente tende a te valorizar mais, a te ver como uma referência, a te ver como uma autoridade, a te ver como alguém que é especialista no assunto. E esse cliente, ele queria um site de cursos online, né? Você mostrar esse tipo de referência ao vivo lá com o cliente, e você mostrar que, pô, olha só, essa pessoa aqui, ela é foda por causa disso, ela já faturou tantos milhões, ela tem tantos alunos, ela conseguiu, tem tantos seguidores no Instagram. Isso faz com que você conecte o seu trabalho com o resultado dessas pessoas. Em nenhum momento, tá, a gente vai ser não íntegro, a gente vai ser desonesto em algum ponto. Isso, cara, a gente abomina isso na Escola de Sites. Não é para você ser desonesto com o teu cliente. Você não vai falar que você fez o site da Escola de Sites, você fez o site da Sabrina Nunes. Não é isso. Mas é você mostrar que, olha, o meu serviço usa isso daqui, usa o WordPress. E olha só como isso funciona. Olha esses exemplos, olha esses estudos de caso de pessoas que usam também essas ferramentas e funciona para eles, tá? Então essa é uma forma de você passar mais autoridade mostrando referência. Você pode trazer isso para vários tipos de site, vários tipos de cliente. Então, ter essas referências é muito importante. E às vezes não necessariamente vai ser uma referência de WordPress, mas vai ser uma referência de estratégia. Aqui no caso, o WordPress era uma referência de ferramenta, né? Pode ser uma referência de cores, que foi uma que surgiu depois na reunião. Pode ser uma referência de produto / serviço. Pode ser uma referência de monetização ou formas de monetização. Você pode pegar referências de vários aspectos diferentes. Para ajudar nessa parte das referências, tá? Ele é complementar a estratégia de referências, é você contar boas histórias. É uma forma que eu achei aqui de você conseguir empacotar melhor quando você for falar sobre referência. É uma outra forma de você falar sobre referências, tá bom? Às vezes, não só mostrar ali o site do Pedro Sobral, mas contar um pouco da história dele, ou a história de uma outra marca. Podem ser histórias suas, de uma estratégia que você testou e viu que funcionou melhor. Podem ser referências de clientes seus, sem problema nenhum. Ah, Bruno, eu já fiz um projeto parecido. Pelo amor de Deus, usa isso aqui como referência e também conta a história desse cliente. Conta como que ele chegou até você, qual que era o antes e depois, o que ele gostou, o que ele não gostou. Então, contar boas histórias pode ser bem poderoso. Podem ser histórias aleatórias para você provar um ponto. Eu faço muito isso quando eu vou ensinar coisas para vocês. E quando a gente está numa reunião, a gente sempre está ensinando o nosso cliente de alguma coisa. Ensinar o nosso cliente de como é que funciona esse universo, de como que a gente entra para ajudar a empresa dele, para a gente conseguir que ele chegue a um determinado objetivo, que é escalar a empresa dele, ele mesmo passar mais credibilidade, ele ter mais clientes, atingir mais pessoas, vender mais, ter mais funcionários, ter menos trabalho, enfim, a gente sempre tem que fazer esse link. Como a gente está sempre ensinando o nosso cliente, principalmente em reuniões, o que eu gosto muito de fazer é usar histórias aleatórias e também analogias e comparações. O teu cliente, na maioria das vezes, ele não entende muito de site. Então, às vezes a gente quer usar termos muito técnicos, a gente passa batido por algumas informações, ou às vezes a gente deixa de ensinar, de explicar de uma forma mais didática, e aí pode ser que ele só não dê valor no que você está falando. Ele não entende o que você está falando, então para ele você está falando besteira, assim, você está falando coisa da sua cabeça. E aí quando você traz analogias, quando você traz comparações, quando você traz boas histórias, faz com que o cliente entenda melhor, e isso passa mais credibilidade, mais segurança. Às vezes o cliente ele vai querer bater de frente para você. Então, mesmo que você mostre uma referência, ou você conte um caso de um cliente seu, você mostra ali alguma coisa, às vezes ele vai ficar meio assim, ah, não acredito nisso aí que você falou, não me convenceu, ou não acho que isso seja verdade. Não tem como uma pessoa ser contra uma história. Pode ser que ela não acredite na sua história, são outros 500. Mas se você conta uma história real de um cliente, de alguma coisa assim, não tem como
a pessoa ser contra. Se eu conto aqui a história da escola de sites e falo que, pô, a gente usa o WordPress nos nossos sites e isso dá certo no nosso modelo de negócio. Não tem como ninguém falar assim, é mentira isso aí. Ou, mentira, a pessoa pode não acreditar, né? Mas, não concordo com isso. Cara, não é uma questão de você concordar ou não. Estou te contando o que acontece de fato, o que aconteceu de fato, né? Então não tem como a pessoa ser contra, e aí você consegue trabalhar melhor seus argumentos.